Shalom Adonai. Sejam bem-vindos ao devocional Rema 365. Hoje vamos falar sobre a unção profética, revelando o passado e o futuro. Continuaremos no livro de Isaías, no capítulo 11 ao 14. O profeta Isaías é conhecido como uma pessoa corajosa e ousada, se levantando no meio de uma geração corrupta. Como você já deve saber, ele foi conhecido como um dos profetas maiores, não pelo grau da sua importância ou superioridade, mas pelos textos sagrados serem em maior quantidade. Com base no capítulo 11, entendemos o porquê dele ser chamado profeta messiânico. Textos neste nível de inspiração divina são preciosidades para todas as gerações e apontam para Jesus Cristo, nosso Salvador. O Novo Testamento, ele faz inúmeras citações a este livro. Muitas palavras de sabedoria se cumpriram em Jesus Cristo, na plenitude dos tempos. Este é o livro mais citado do Antigo Testamento. Isaías fluía numa unção profética poderosamente. No capítulo 11, versículos 1 e 2, ele inicia falando assim: do tronco de Jessé sairá um rebento, e das suas raízes um renovo. Repousará sobre ele o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria e de entendimento, o Espírito de conselho e de fortaleza, o Espírito de conhecimento e de temor do Senhor. Ele fala sobre o Messias, Jesus Cristo, que viria a nascer 700 anos depois da sua própria morte. Aqui nós vemos claramente o DNA profético. Falar de coisas e dar instruções de coisas que nem ele mesmo vai ver. Ainda no capítulo 11, no versículo 10, ele diz: naquele dia recorrerão as nações à raiz de Jessé, que está posta por estandarte dos povos. A glória lhe será morada. No capítulo 12, o texto se coloca como um verdadeiro salmo, um cântico de fé e exaltação ao Senhor, um convite às pessoas para reconhecerem a misericórdia de Deus. Esse capítulo traz alento e exorta ao povo a relembrar os feitos do Senhor com alegria. Vamos ler Isaías 12, 2. Assim, diz assim: eis que Deus é minha salvação. Confiarei e não temerei, porque o Senhor Deus é a minha força e o meu cântico. Ele se tornou a minha salvação. Agora, já no capítulo 13, o tom muda e a voz profética lança juízo contra a Babilônia, comparando esse lugar com Sodoma e Gomorra e colocando Deus como Senhor dos exércitos. A alma profética é um turbilhão de percepções espirituais, mensagens fortes, profecias, que abalariam a história do povo judeu e, consequentemente, o restante do mundo. E o impressionante é que a Babilônia só tomaria Jerusalém e escravizaria o povo de Israel 150 anos após Isaías lançar essa palavra. Com uma linguagem escatológica e um olhar nos últimos dias, Isaías traz um fragmento do que acontecerá no final dos tempos. Nada nestes textos é puramente natural ou fala só de uma situação visível, mas sempre com uma complexidade e um convite a mergulhar mais profundo. Isaías 13, 9 diz assim: eis que vem o dia do Senhor, dia cruel, com ira e ardente furor, para converter a terra em assolação e dela destruir os pecadores. No versículo 13 diz assim:
Portanto, farei estremecer os céus, e a terra será sacudida do seu lugar por causa da ira do Senhor dos Exércitos e por causa do dia do seu ardente furor. Com a morte do rei Acais, Isaías proferiu outra sentença. No início do capítulo 14, a palavra anima com a esperança de liberdade e de prosperidade. O Senhor revela compaixão pelo seu povo e sinaliza juízo para as nações que oprimem sua gente, principalmente a Síria e a Babilônia. Isaías 14, de 1 a 3, diz assim: Porque o Senhor se compadecerá de Jacó e ainda elegerá a Israel, e os porá na sua própria terra, e unir-se-ão a eles os estrangeiros, e estes se achegarão à casa de Jacó. No dia em que Deus vier a dar-te descanso do teu trabalho, das tuas angústias e da dura servidão com que te fizeram servir. As Escrituras falam de um reino natural, provavelmente de Senaqueribe. Se a gente estudar outros textos e os contextos históricos, mas também fala de um espiritual, de uma realidade espiritual, da queda de Lúcifer. No capítulo 14, revela o passado antes da criação do homem. Palavras como estas, só são liberadas debaixo de muita unção e inspiração do Espírito. Os versículos, eles trazem um fragmento do juízo profético a Satanás. E ainda uma vez, as palavras chegam a lugares muito profundos para revelar os acontecimentos contidos na palavra de Deus. Isaías 14, 12 a 15 diz: Como caíste do céu, ó estrela da manhã, em algumas versões trazem o nome Lúcifer, filho da alva. Como foste lançado por terra, tu que debilitavas as nações. Tu dizias no teu coração: eu subirei ao céu. Acima das estrelas de Deus exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei nas extremidades do norte. Subirei acima das mais altas nuvens, e serei semelhante ao Altíssimo. Contudo, serás precipitado para o reino dos mortos, no mais profundo do abismo. Você que acompanha o devocional Rema 365 já sabe que a Bíblia precisa ser lida com a presença do autor, nos instruindo e revelando as Escrituras. Este livro de Isaías é de uma riqueza ímpar. E eu te instruo a continuar acompanhando cada capítulo por aqui pelo devocional Rema 365. Agora vamos fazer assim? Aproveita, se inscreve no nosso canal, curte, ativa o sininho de notificações, compartilha nas tuas redes sociais, convida mais pessoas para serem abençoados com a leitura da Bíblia. Então, fiquem todos na paz do Senhor Jesus Cristo e até os próximos capítulos.